panorama e perspectivas da tradução e interpretação em língua de sinais. Olá! Na aula de hoje iremos abordar as questões que estão diretamente ligadas à área da tradução e interpretação em língua de sinais brasileira, que ainda está em formação e também em franca expansão. Devemos também entender as funções, responsabilidades, os direitos, os perfis, as condições de trabalho e também a formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais. Mas cabe aqui dizer que são escassos os estudos que envolvem a língua de sinais, quanto mais o de tradução e interpretação. Portanto, muito do que irei apresentar aqui está baseado numa coletânea de conhecimentos fundamentais e, ao mesmo tempo, básicos para o desempenho da função de tradutor e intérprete. No intuito de esclarecer algumas questões, estabelecerei uma ponte entre o campo de tradução e interpretação nas línguas orais e tradução e interpretação nas línguas de sinais. Sempre que necessária, iremos fazer a comparação. Considerações iniciais. Temos que refletir por que começamos a nos preocupar com as línguas de sinais. Vejam, a partir do reconhecimento oficial da língua de sinais, que se deu em abril de 2002 pela Lei 10.436, estabeleceu-se uma política linguística em território nacional, a qual garantia às pessoas surdas o direito de ter acesso aos conhecimentos historicamente produzidos por meio da língua de sinais. Bom, regulamentação em 2002, mas por que ainda não aprendemos a conviver com ela? Uma hipótese está na modalidade da língua, sendo as línguas de sinais na modalidade gestual-visual, aprendida por processos visuais, e as línguas orais na modalidade oral-auditiva, aprendidas pela rota fonológica. Já sabemos que uma das implicações está diretamente ligado às diferenças na modalidade das línguas em questões. Então, como uma pessoa surda poderia se comunicar com uma ouvinte que não conhece a língua de sinais? Podemos estabelecer a comunicação por meio de um intérprete de língua de sinais, o qual poderá, para além da comunicação, acessibilizar os conteúdos, saberes e conhecimentos historicamente produzidos. Para tanto, faz-se necessário entender a função do tradutor-intérprete de língua de sinais. Cabe aqui uma distinção necessária e, por vezes, incômoda, tradutor versus intérprete. Tradutor e intérprete de língua de sinais, os chamados TIOs. Aqui se faz necessário refletir. Tanto o tradutor quanto o intérprete possuem a mesma função? Ou melhor dizendo, têm funções diferenciadas? Vamos ver algumas definições relacionadas ao ato de traduzir e interpretar. Traduzir. Fazer passar uma obra de uma língua para outra. Trasladar. Verter, exprimir, interpretar, manifestar-se, interpretar, fazer a interpretação, tomar alguma coisa em determinado sentido, explicar a si próprio ou a outrem, desempenhar um papel ou executar uma obra musical, traduzir ou verter de uma língua para outra. Vocês acham que estas definições se relacionam ou estão diretamente ligadas? Podemos ver isso na prática numa encenação que será mostrada a seguir. Olá, criançada! Eu sou a vovó Nina. Estarei sempre aqui com vocês contando várias histórias. Histórias curiosas, histórias bem interessantes. Vamos estar sempre juntinhos. O que vocês acham? E para hoje eu separei uma história muito legal para contar para vocês. É a história de um menino que aprendeu a ver todos os símbolos que estavam à sua volta. Isso mesmo. Vamos lá? Era uma vez um menino que sempre passeava no parque. Lá ele via muitos e muitos símbolos. Alguns ele entendia, como por exemplo, onde tinha um desenho de pipoca. Logo ele pensava, bem, aqui se vende pipoca. Onde tinha um desenho de cachorro-quente. Já me deu uma fominha.
porque aqui vende-se cachorro-quente. Mas outros ele não entendia, para ele eram só desenhos estranhos e placas. Mas aí ele começou a aprender as letras na escola e as coisas começaram a aparecer na frente dele. Um dia ele falou para a mãe: "Mãe, eu comecei a ver." Começou a entender os símbolos, começou a juntar palavras e palavras e começou a ler seus significados. Isso mesmo, onde estava escrito brinquedos, logo ele via: "Nossa, é lá que eu vou me divertir." Pinturas? Oba, vou pintar o meu rosto. Ele ficou tão feliz, porque começou a aprender o que estava escrito nas placas. Realmente, para os lugares em que as placas apontassem, tinham essas coisas agora. Tudo fazia sentido para ele. E o que aconteceu com o menino pode acontecer com você também. É só procurar todas as letras que você aprende, nas placas, nas lojas, nas embalagens de doces, enfim, em todos os lugares tem letras. É só procurar. E o que você acha? Vimos que estas se encontram em algum ponto. Passar, traduzir de uma língua para outra. Agora precisamos nos distanciar para ir além das definições e nos atermos na atuação propriamente dita. Tradutor se ocupa com textos escritos e o seu trabalho resulta em outro texto escrito. Já o tradutor-intérprete se ocupa com textos falados e o seu trabalho resulta em outro texto falado. E por falar em atuação, quando surgiu esta profissão no Brasil? O surgimento da profissão no Brasil, assim como em outros países, as atividades voluntárias se davam por volta de 1980, observadas até então no meio religioso. Esta atividade estava, por sua vez, diretamente ligada à evangelização do surdo. Neste espaço, o intérprete formava a si mesmo em contato com o surdo e com a comunidade surda, estabelecendo ao longo deste contato um conjunto de conhecimentos e estratégias linguísticas, culturais, sociais, tradutológica, entre outros, pois não existiam espaços educacionais para o ensino da Libras, nem tampouco para a formação destes. A profissionalização se dá em momentos significativos como, em 1988, o primeiro Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, que aconteceu no Rio de Janeiro. Momento especial, o qual os tradutores e intérpretes de língua de sinais puderam se reunir para discutir e levantar algumas questões relacionadas à atuação do tradutor e intérprete de Libras. Assim como em 1992, onde houve o segundo Encontro Nacional de Intérpretes de Libras, que também aconteceu no Rio de Janeiro. Já em 1998, houve o primeiro Encontro Nordestino de Intérpretes de Libras, que aconteceu lá na Paraíba, em João Pessoa. Em 2001, houve o primeiro Seminário de Intérpretes, que aconteceu em São Paulo. Em 2004, o primeiro Encontro de Intérpretes em Santa Catarina. Vocês podem perceber que entre 2001 e 2004 houve a regulamentação da língua de sinais. Então, esses encontros, esses eventos, também promoveram a regulamentação dessa língua. Já em 2005, o segundo encontro de intérpretes, também realizado em Santa Catarina. Agora que já abordamos o surgimento da profissão de tradutor e intérprete no Brasil, iremos falar um pouco do perfil e competências do tradutor e intérprete de língua de sinais. Já vimos então que a atuação do tradutor e intérprete de Libras era de cunho voluntário e que ao longo desses anos foi se profissionalizando. Mas qual é o perfil deste profissional então? Este, por sua vez, deve ter pleno domínio da Libras e da própria língua. Aqui, neste caso, estaremos falando da língua oficial do país, a língua portuguesa. Cabe aqui dizer que existe uma lenda acerca do perfil deste profissional, a qual os pais de filhos surdos e professores bilíngues se destacam. Mas isso é um senso comum, é uma maneira errônea de estar percebendo este profissional.
Então, para o exercício desta função, este profissional deve conhecer as técnicas de tradução e interpretação, sendo estas as interpretações simultâneas, onde o tradutor e intérprete irá verter a fala ao mesmo tempo, enfim, a fala que sai da língua-fonte para a língua-alvo ao mesmo tempo. E também uma outra técnica que diz respeito à interpretação consecutiva, onde o discurso é vertido da língua-fonte para a língua-alvo após um trecho de fala. Então, podemos ver isso claramente a partir de algumas cenas do filme que será mostrado agora. The phone is ringing, the TV is blasting, the kettle. Now if someone would just fire a bazooka through the window. Can you hold on? That'd be great. What? Hello? What? Can you ask him to hang on for a second, please? Thank you. It's for you. It's one of the dorm counselors. He's translating a call from, Deaf Man. It's orange. Lady, you Danny, for God's sake, I mean... Over. Bye. Thank God for small favors. Okay, you still there? Right. You both ready? We're both ready. This is Sarah speaking to Oren. Hi. Why are you calling? I'm having a small dinner party. I want you to come, please. How about me, please? No, don't translate that to Oren. Please. No, I'm not saying please. Wait a minute. That was Oren saying please. Look, it's my fault. I probably sounded like myself instead of like the dorm counselor sounding like Oren. Anyway, he wants you to come to a party for Marion Lesser. Please. Great. She is dying to see you. Bring James. Friday at 7. Okay, fine, we'll be there. Então, na primeira cena, vocês podem perceber que o ator faz a interpretação simultânea, a qual ele está com o telefone em mãos, interpretando simultaneamente o que está sendo dito do outro lado do telefone. Num segundo momento, ele busca uma outra técnica. Ele busca a interpretação consecutiva. Por quê? Ele deixa o telefone de lado, ouve um trecho do discurso e depois versa em língua de sinais para que este outro possa entender. Então, vimos com isso muito claro as duas atuações. Temos também outras competências e habilidades a serem consideradas. Estas estão diretamente ligadas a habilidades do intérprete de língua de sinais. Este, por sua vez, deve ter um bom tempo de escuta. Deve também ter a imprevisibilidade. Enfim, ele tem que estar apto para esses acontecimentos. Deve também ter proficiência linguística, lembra que eu havia dito para vocês? Em ambas as línguas. Não apenas em língua de sinais, mas sim na língua materna. Deve também conhecer as questões culturais e ética. Deve ter principalmente domínio emocional. Enfim, para encarar as situações problema que possam vir a acontecer. Ele deve ter acuidade intelectual. Como ele pode buscar a desenvolver a acuidade intelectual? Por meio de estudos e pesquisas relacionados ao tema que está lhe sendo proposto. Tem uma outra possibilidade, que seria também a compreensão dos textos, que estão sendo utilizados em questão. Já que estamos falando sobre domínio emocional, acuidade intelectual e compreensão de textos,
podemos entrar numa situação-problema, que é a questão da fidelidade versus tradução literal. Vejamos o que Paulo Ronay pensa sobre esse assunto. Só se poderia falar em tradução literal se houvesse línguas bastante semelhantes para permitirem ao tradutor limitar-se a uma simples transposição de palavras ou expressões de uma para outra. Mas línguas assim não há, nem mesmo entre os idiomas cognatos. As inúmeras divergências estruturais existentes entre a língua do original e a tradução obrigam o tradutor a escolher, de cada vez, entre duas ou mais soluções. E em sua escolha, ele é inspirado constantemente pelo espírito da língua para a qual traduz. De fato, a interpretação literal não é o nosso objeto de trabalho hoje. Mas podemos perceber a partir daí que não há possibilidade de realizarmos uma tradução 100% fiel, mas podemos nos ater ao pensamento, à intenção e ao espírito do palestrante. Então agora iremos abordar um outro tópico: código de ética. O que vem a ser ética? São princípios morais estabelecidos no exercício da função, ou seja, circunstâncias seguidas por cada profissão, as quais respaldam a sua prática. O código de ética é um importante instrumento para a atuação profissional, logo é imprescindível conhecê-lo. A partir dos encontros da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS, foi regulamentado o código de ética a seguir. Capítulo 1. Princípios fundamentais. O intérprete deve ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente, confidente e de equilíbrio emocional. Este item está diretamente relacionado às situações-problema que este profissional pode encontrar no ato tradutório. Este também deve ser confidente, enfim, quando ele se disponibiliza a interpretar na área clínica, por exemplo, ele deve manter a confidência, né, do discurso que envolvia a questão. Deve também ser consciente das suas escolhas no ato tradutório. O intérprete deve manter uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação. Aqui, ele deve cuidar com acréscimos e ou omissões de textos, né, de discursos. O intérprete também deve interpretar fielmente e com o melhor da sua habilidade, sempre transmitindo o pensamento, a intenção e o espírito do palestrante. O intérprete deve reconhecer seu próprio nível de competência. Vejam, eu trabalho em âmbito educacional. Fui convidado a traduzir e interpretar na área jurídica. Naquele momento não me senti confortável, tenho um outro profissional intérprete que eu possa convidar para ir, enfim. Então vamos juntos fazer essa tradução e essa interpretação. Ou eu posso disponibilizar este trabalho para esse profissional que atua nesta área específica. O intérprete deve adotar uma conduta adequada ao se vestir. Aqui vejam, ninguém está dizendo que ele tem que se assujeitar, mas, em virtude da língua de sinais ser na modalidade gestual visual, este, por sua vez, deve evitar alguns adereços excessivos. Vamos então ao capítulo 2, Relações com o contratante do serviço. O intérprete deve ser remunerado por serviços prestados. Aqui, atentem neste item. Muitas vezes o intérprete também pode ser sugerido, né, para uma prestação de serviço não remunerada. Ele deve, então, se disponibilizar para este fim. Acordos em níveis profissionais devem ter remuneração de acordo com a tabela de cada estado, aprovada pela FENEIS, pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. Enfim, lembra, vimos então há pouco que a FENEIS regulamenta, né, todo esse trabalho dos tradutores e intérpretes de Libras. Então, nessas instituições tem-se uma tabela de preços, não pode se sobrepor e não pode também
diminuir o valor que ali está sendo estipulado. Capítulo 3, responsabilidade profissional. O intérprete jamais deve encorajar pessoas surdas a buscarem decisões legais ou outras em seu favor. Enfim, não devemos encorajá-los, né, a fazer manifestações, enfim, que possam, então, estar voltadas aos nossos interesses pessoais. O intérprete também deve considerar os níveis da língua brasileira de sinais, bem como da língua portuguesa. Então, vejam neste item, eu vou traduzir para um público de criancinhas, enfim, então eu vou ter que estar usando o nível de linguagem daquelas crianças, assim como quando nós estamos em outro espaço, né, um espaço mais formal, eu devo adequar o discurso ao nível de formalidade. Em casos legais, o intérprete deve informar a autoridade qual o nível de comunicação da pessoa envolvida. Esse item atentem, enfim, informar qual o nível de comunicação da pessoa. Por quê? Nós temos surdos na região urbana, temos surdos na região rural, enfim, temos surdos que se apropriaram da língua de sinais tardiamente, temos surdos também que se apropriaram da língua de sinais precocemente. Então, claro que nós temos níveis diferenciados de comunicação. E aí, no momento, né, que você se vê frente a uma questão legal, você deve comunicar à autoridade qual é o nível de comunicação que essa pessoa surda vai poder estar se pronunciando, enfim. O intérprete deve procurar também manter a dignidade, o respeito e a pureza das línguas envolvidas em questões. Bom, se eu conheço as duas línguas, né, eu vou, então, tentar manter a pureza, transitar por essa língua, por essas duas línguas, levemente, com todo o respeito, enfim, não havendo nem omissões e também nem acréscimos. O intérprete deve esforçar-se para reconhecer os vários tipos de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. Aqui nós estamos, a palavra assistência no sentido de estar assistindo a. Então, eu preciso estar mediando um conselho de classe, eu preciso estar mediando uma audiência, eu preciso estar mediando na área clínica, enfim. Em qual nível eu tenho que estar atuando e em que local eu devo estar junto com essa pessoa surda. Vamos então ao capítulo 4, relações com os colegas. Reconhecendo a necessidade para o seu desenvolvimento profissional, o intérprete deve agrupar-se com colegas de profissão com o propósito de dividir novos conhecimentos de vida e desenvolver as suas capacidades expressivas em interpretação e tradução. Logo, a gente se constrói, né, com os nossos pares. Então, nós devemos procurá-los para discutir as questões teóricas e práticas relacionadas à área da tradução e interpretação propriamente dita. E agora, vamos falar um pouco da formação deste profissional. Diante das exigências do mercado de trabalho, aliados à difusão da Libras e também a inúmeras pessoas que desejam se profissionalizar, faz-se necessário a capacitação especializada para a tradução e interpretação. Vamos ver as políticas públicas atuais voltadas a esta formação. As exigências para o exercício da profissão de tradutor e intérprete são curso superior de tradução e interpretação com habilitação em língua de sinais e língua portuguesa. Também temos, em nível médio, né, cursos com formação em educação profissional, cursos de extensão universitária e cursos de formação continuada. Estes devem ser credenciados por instituições superiores e por secretarias educacionais. Também temos a certificação de proficiência, que se chama Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação em Língua de Sinais e Língua Portuguesa. Para além da formação geral, já mostrada aqui, enfim, em tópicos, nós devemos pensar também que poderia existir a formação específica. Vejam, seria muito interessante se houvesse uma formação específica na área educacional,
uma formação específica na área clínica, uma formação específica na área jurídica, enfim, teríamos profissionais atuantes em cada área de atuação. Isso poderia garantir um bom trânsito entre as duas línguas em questões e, quiçá, relacionado à fidelidade. Então, para finalizar a nossa aula, eu gostaria aqui de tratar de algumas questões. Você sabe qual é a língua oficial brasileira? É a língua portuguesa. Todo mundo sabe disso. Vocês sabem qual é a segunda língua oficial do país? É a língua de sinais brasileira. E a terceira língua? Vocês sabem, nós temos uma terceira língua. Sim, é a língua urubu-capor, que é utilizada por índios surdos. Enfim, temos 3 línguas em questões, sendo que uma delas é na modalidade gestual visual, regulamentada em abril de 2002. Melhor dizendo, 2 línguas delas, porque a segunda e a terceira língua são línguas de sinais. O que essa regulamentação trouxe? Trouxe o direito às pessoas surdas de interagir e de acessar os conhecimentos historicamente produzidos por meio da língua de sinais brasileira. E também o direito ao quê? Ao tradutor e intérprete de língua de sinais. Falamos também sobre a relação entre tradutor e intérprete de língua de sinais, onde o tradutor se ocupa de discursos escritos e o intérprete de discursos falados. Funções estas que muitas vezes se fundem, mas que se distanciam na prática propriamente dita. Comentamos também sobre as competências e exigências específicas da profissão, discutindo o domínio das línguas envolvidas, transitando com domínio pleno entre outras habilidades como bom tempo de escuta, imprevisibilidade, enfim, deve saber passar por situações previsíveis e imprevisíveis, assim como habilidades linguísticas, culturais e tradutológicas. Essas competências e exigências específicas podem se dar na prática, mas podem ser também ampliadas através de cursos de formação continuada. Deixo aqui uma recomendação para ampliar os conhecimentos e conceitos, enfim, que foram tratados na aula de hoje. O Decreto 5626 de 2005 digamos que seria o documento mor, o documento mais importante que temos na área da surdez. Este, por sua vez, versa a respeito do surdo, da surdez e dos encaminhamentos necessários para a implementação da educação bilíngue. Deixo aqui também o site da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos e nele você pode complementar os estudos relacionados à tradução e à interpretação que foram mostrados aqui hoje. Bons estudos!